Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nessa segunda-feira para a gente continuar trazendo informações sobre o nosso querido Esporte Clube Bahia. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês informações sobre a Copa do Brasil, que o Bahia está garantido nas quartas de final. Vamos falar também sobre o mercado de transferências, tem uma negociação com o jogador, que pode estar tendo um desfecho muito positivo nos próximos dias. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, vocês já estão sabendo da situação do Matheus Sanabria. Eu já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal. Conto muito também com a tua participação nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, para ajudar o canal a chegar a 12 mil inscritos e você, torcedor, não perder nada por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo já falando sobre a Copa do Brasil. O Bahia está classificado para as quartas de final e amanhã vai conhecer o seu novo adversário. A gente tem alguns gigantes do futebol brasileiro, a equipe do Vasco, tem a equipe do Atlético Paranaense, tem a equipe do Corinthians, várias equipes, o Fluminense, que o Bahia pode enfrentar. Eu confesso que de todas essas equipes, aquela que eu mais estou desejando que o Bahia enfrente é o Atlético Paranaense, porque, primeiro, por conta daquela eliminação na Copa Sul-Americana, e depois porque eu também não gosto do Atlético Paranaense, e eu também acho que é um adversário acessível para o Bahia conseguir chegar pela primeira vez na história na semifinal. Todos os anos, quando o Bahia chega nas quartas de final, pelo menos nos últimos anos, a gente sempre criou uma expectativa muito grande, Em 2019, se eu não me engano, acho que foi 2019, o Bahia enfrentou o Grêmio nas quarta de final, tinha tudo para conseguir chegar na semi, ia decidir o jogo em casa. O primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul foi 1-1, todo mundo criou uma expectativa muito grande. Bahia tomou 1-0 na Fonte Nova. Ano passado, Bahia e Flamengo, Bahia perde os dois jogos. E outros anos, por exemplo, 2023 a gente enfrentou a equipe do Grêmio nas quartas de final, e ali também se criou uma expectativa muito grande. O jogo foi para os pênaltis e tal, o Bahia poderia fazer história, não conseguiu fazer. Espero que em 2025 a história possa ser diferente. Eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais o Bahia vai tendo um elenco mais competitivo, por exemplo, em comparação àquele time de 2019, vai tendo um time melhor, vai tendo um time mais qualificado, e isso obviamente em algum momento vai acontecer. O Bahia em algum momento vai conseguir quebrar esse tabu para chegar nas semifinais. Espero que seja nesse ano de 2025. É uma competição acessível para o Bahia, é uma competição, um caminho mais curto para a Libertadores. Eu espero que os jogadores internamente, estejam levando a competição a sério, diferente, por exemplo, do que aconteceu na Sul-Americana. Eu espero que eles estejam encarando com a possibilidade real de título, um título grande, um título que mudaria a história desse elenco, mudaria a história do Grupo City até então no Bahia, poderia ser um título para consolidar tudo aquilo que já vem sendo feito desde 2023. Eu sei que as coisas levam tempo, a velocidade do torcedor é diferente da velocidade de quem faz o projeto, e é normal a cobrança, é super tranquilo e também aceitável, que se cobre. Eu enquanto torcedor, também cobro algumas vezes em relação a isso, um pouco mais de ambição do Bahia nos campeonatos, para conseguir, por exemplo, um título de Copa do Brasil, um título de uma competição internacional como poderia ser a Sul-Americana, que é uma competição acessível. Enfim, que o Bahia esteja levando de fato essa Copa do Brasil muito a sério, em respeito também ao seu torcedor, porque o torcedor quer título, tá super certo em querer, e é uma competição, para mim, muito acessível. Sobre agora uma questão muito importante também, um debate que eu vi lá no canal do Info Bahia, e eu queria trazer para cá também, sempre pegando aí os debates interessantes, dos canais aí dos nossos amigos, e o Leiro, ele falou muito sobre a questão do preparador de goleiros do Bahia. Inclusive o próprio Rogério Ceni, ele falou sobre isso na coletiva. Foi perguntado para ele porque ele foi um dos maiores goleiros da história do futebol, se não o maior goleiro de todos os tempos. E ele falou como era feito o trabalho, ele foi perguntado, como era feito o trabalho e tal, em relação aos goleiros, como é que se treinava, se ele se interferia nesse treinamento, e ele disse que não, que o Bahia tem um preparador de goleiros, ele não se intromete nos treinamentos, ele só orienta, a parte técnica, a parte tática, do como sair jogando, de como ele quer que o time jogue e tal, esse tipo de coisa. E aí o Duda Varjão, obviamente, virou o centro das atenções nesse sentido, porque se o Bahia tem um preparador de goleiros, o Rogério não interfere, e quem treina os goleiros é o Duda, quem tem que ser cobrado é o Duda Varjão. E aí muita gente comentando e perguntando, qual é o papel do Duda nesse cenário, se de fato ele merece receber críticas pelo desempenho dos goleiros, nos últimos jogos, se ele não tem culpa nenhuma, ou se ele é o maior dos culpados. Quando o time não vai bem, quando os 11 não conseguem performar bem, a culpa geralmente é do treinador. O treinador leva a culpa e tá certo, aquele comandante, é o cara que escala, é o cara que faz as táticas do time. No caso dos goleiros, eu acho também que quando os goleiros não conseguem performar bem, não conseguem sempre sair jogando bem, não tem
tanta orientação dentro do jogo, a gente percebe às vezes o goleiro tomando muitas decisões erradas, decisões técnicas que poderiam ser corrigidas com treinamentos e tal, aí eu acredito que a culpa seja do goleiro. Agora, quando você tem ótimos goleiros, né, para o treinador trabalhar, é uma questão. O Bahia não tem ótimos goleiros para se trabalhar também. Esse ponto tem que ser levado em questão, na minha opinião. O Marcos Felipe não é o goleiro titular para mim do Bahia e ele também não é um super goleiro. Então é natural que ele cometa erros e falhas mais do que aqueles que são tops, né? Todo goleiro falha, todo goleiro erra, isso é um ponto. Não estou dizendo aqui que os bons, né, não podem errar. Só que uns erram mais do que os outros, né? Isso define a qualidade de cada goleiro. O Marcos Felipe é um goleiro que erra muito mais do que os goleiros top, por exemplo, de linha do futebol brasileiro. O Ronaldo, no mesmo sentido. É tanto que a carreira dos dois mostra um pouco do que eles são em termos de jogadores mesmo. Não estou dizendo que o Marcos Felipe é o pior goleiro do mundo, é o pior goleiro da Série A. Só que ele não é um goleiro compatível para o Bahia dentro do projeto. Ele não é aquele cara que vai ser o goleiro titular do Bahia, desse novo time, nesse novo momento do clube. O Ronaldo no mesmo sentido. O Ronaldo passou anos ali de Vitória, anos de Atlético Goianiense, nunca conseguiu dar um salto grande na carreira, porque ele nunca foi um goleiro espetacular, um goleiro acima da média. O Marcos Felipe é a mesma coisa, reserva por muitos anos no Fluminense. Não estou dizendo que ele é um mau goleiro, o pior goleiro da Série A. Não, não é isso, mas ele também não é acima da média. E o Bahia, nesse momento, precisa de um goleiro acima da média. Então, para mim, o Duda Vajão não tem tanta responsabilidade nesse sentido, porque os erros vêm mesmo da qualidade dos goleiros, não do treinamento que está sendo feito com eles. Sobre a questão do mercado de transferências que eu mencionei com vocês no início do vídeo, sobre o Matheus Sanabria. Jogador argentino de 21 anos de idade, pertence ao IN, vocês já estão cansados de saber. Eu trouxe no vídeo passado e eu estou passando a mesma informação agora com mais detalhes para vocês nesse vídeo. Ele ficou de fora da última partida do Al Ain na pré-temporada contra a equipe do Granada da Espanha. O Al Ain venceu inclusive aquela partida, só que o Matheus Sanabria sequer foi relacionado para o jogo. Ele geralmente participaria dessa partida. Por quê? Porque se ele estivesse integrado ao elenco, ele faz parte dos planos do clube e tal e tudo mais. É um cara muito interessante pro Al Ain, ele tem muita qualidade, é um cara que também custou pro clube e tal. Só que ele não apareceu na lista de relacionados. Então, ele não aparecer na lista de relacionados levantou dúvidas, né? Por que ele não apareceu na lista de relacionados? A negociação do Bahia avançou tanto assim? E o que eu posso falar para vocês é que, sim, a negociação com o Matheus Sanabria tá conversando, ou tá caminhando, né? Os clubes estão conversando, os clubes estão próximos de um desfecho, seja positivo ou seja negativo. Não vou cravar para vocês que o Matheus Sanabria vai ser novo reforço do Bahia, mas ele está em negociação com o Bahia, ele já manifestou o interesse dele para o clube dos Emirados Árabes Unidos, que ele quer vir para o futebol brasileiro. O Al Ain sabe disso, então por já saber dessa situação, entender também que ele não está com tanto foco, né, nesse momento na pré-temporada, nos treinamentos do clube e tal, já tira ele dos relacionados. Ele também é um jogador que está nesse momento em negociação e as conversas seguem. O Cadu Santoro, junto com a diretoria do Al Ain, tentam chegar a um acordo, né, fechar os últimos detalhes de contrato, para justamente se ter uma informação se vai acontecer ou não esse negócio. O que eu posso falar para vocês é que está caminhando. E nos próximos dias, como o próprio técnico Rogério Ceni falou na coletiva, ele foi muito enfático em dizer: eu espero que essa semana na verdade já pode ter reforço chegando. E quando ele fala isso é porque a negociação pelo menos está com um ponto mais positivo do que para negativo. Porque se tivesse entravada, se tivesse difícil, se não fosse para acontecer, ele nem falaria na coletiva. Porque depois, se não acontece, quem vai, né, a cabeça que vai rolar é a dele. Lá dentro a crítica vai vir para ele. Então se ele fala isso, primeiro é para acalmar um pouco a torcida, depois de um resultado ruim dentro de casa, e depois porque a negociação tem tudo para ter um desfecho positivo. Pode ter vários indicativos, né? Ele talvez só falou ali no momento, talvez ele foi já para a coletiva com essa informação, né, de que ele poderia comentar algo sobre, sem dar muitos detalhes, mas para tentar acalmar a torcida. Enfim, a gente sabe como funcionam os bastidores do futebol, mesmo que o Bahia negue, mesmo que o Rogério Ceni negue, a gente sabe como funcionam os bastidores do futebol. Eu tô, né, mais próximo esses últimos meses e tal, eu entendo algumas coisas, eu ouço algumas coisas, eu sei bem como é que funciona essas coisas. Então, quando o Rogério ele fala isso na coletiva, podem ter certeza que não é à toa. Ou ele foi para a coletiva já sabendo daquela situação, ou na própria coletiva, né, ele veio aquilo na cabeça, ele falou para tentar acalmar a torcida. Faz parte do futebol também, né? Não tô aqui criticando o Rogério por ter feito isso, mas o negócio tá mais para acontecer do que para não acontecer. Isso eu posso garantir para vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.